Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar a capa para o micro-ondas. Essa capa compõe um jogo de cozinha completo que eu estou trazendo aqui para o canal e ela tem a abertura frontal, o que facilita o uso do micro-ondas. Você não precisa ficar tirando e pondo a capa para usar o micro-ondas. Esse jogo de cozinha é composto pela passadeira e os tapetes pequenos, a capa para o botijão de gás e a capa para o galão de água. E o link com o passo a passo das outras peças eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e acione o sininho de notificação para ser notificado dos próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo e vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar do barbante na numeração 6. Eu estou usando o verde fluorescente e o rosa pink. Nós vamos precisar também da tesoura para os arremates. Eu tenho aqui 1,5 metro de fita de cetim e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. E para a gente confeccionar a capa, para qualquer medida e modelo de micro-ondas, nós precisamos ter a medida do micro-ondas. Eu fiz aqui um desenho parecido com o micro-ondas. O desenho não tá aquelas coisas, mas o importante é a gente entender como a gente vai tirar essa medida. Nós vamos precisar da largura da peça, dessa parte aqui, olha, de cima do micro-ondas. Então, nós vamos precisar da largura da peça. E aqui de largura, eu vou precisar de 52 centímetros. De altura, essa parte aqui, olha, toda a parte da altura da peça, de altura, eu vou precisar de 32 centímetros e meio. E de profundidade, que é essa parte da lateral aqui, olha, a profundidade do micro-ondas é de 41 centímetros e meio. Então, dá para entender qual é a medida que a gente precisa, né? A altura, a largura e a profundidade. Tendo essas medidas, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer a capa que ela vai cobrir a parte da altura, da largura e a frente do micro-ondas nós vamos fazer depois, para que a gente possa abrir a capa para usar o micro-ondas, sem precisar tirar ela do micro-ondas, sem precisar ficar tirando e pondo. A gente só vai abrir a parte da frente. Então, para a gente fazer essa parte inteira aqui, a gente vai precisar dobrar a altura. Então, se são 32 centímetros e meio, nós vamos precisar de 65 centímetros de altura, que é a altura desse lado, a altura desse lado, e mais os 52 de largura. E aqui, então, a gente sabe a medida que a gente precisa dessa parte toda do micro-ondas, tá? Então, aqui vai dar 1,17 metro. Então, aqui eu vou fazer a quantidade de correntinhas até eu ficar no comprimento total, no tamanho total do micro-ondas, tá? Lateral, cima, lateral. Que aqui, pra mim, é a medida de 1,17 metro. Então, eu vou fazer 1,17 metro de correntinhas. Aí, você vai medir o seu micro-ondas e você vai fazer a medida que for necessária.
Então, eu vou fazer as minhas correntinhas, vou medir e falo para vocês quantas correntinhas eu usei, tá? Eu fiz aqui, então, para a medida que eu preciso, um total de 170 correntinhas. Eu fui fazendo as correntinhas e medindo, tá? Então, aqui, para a medida que eu preciso de 1,17 m, eu fiz 170 correntinhas. E agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas e eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e eu vou ficar aqui com 170 pontos altos. Eu concluí aqui essa volta só de pontos altos e eu fiquei aqui com um total de 170 pontos altos. E agora eu vou iniciar os bloquinhos até eu atingir a medida da profundidade, que aqui no meu caso é de 41,5 centímetros. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Faço agora 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no próximo eu faço mais um bloquinho de 2 pontos altos. Um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos de base, no próximo ponto, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, eu fiz bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas e pulando 2 pontos de base. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e vou fazer outro bloquinho de 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto, no próximo, mais um ponto alto. 2 correntinhas e eu vou fazer assim até o final dessa volta de pontos altos. Então, quando eu estiver chegando no finalzinho aqui dessa volta, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no final dessa volta. Aqui no final eu tenho 4 pontos para pular. Então, eu vou pular os 2 pontos e fazer os pontos altos nos 2 últimos pontos. Se por acaso, como a gente tá fazendo por medida, né, micro-ondas, cada um tem a sua medida, o modelo, enfim. Se por acaso o seu aqui não der certinho, você faça uma adaptação, pula só um ponto, mantém os 2 pontos altos e as 2 correntinhas, para terminar aqui desse lado com 2 pontos altos, como a gente começou aqui, tá? E agora aqui, eu vou subir 3 correntinhas, virar o meu trabalho. E essa volta eu vou fazer ponto alto onde eu tenho ponto alto e correntinha aonde é correntinha. Então, eu fiz meu primeiro ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo assim por toda essa volta. E essa vai ser a minha sequência de pontos até eu atingir a medida necessária para o micro-ondas, até eu atingir a medida da profundidade. Então, são voltas de repetição. Nós vamos fazer ponto alto onde a gente tem ponto alto e correntinha onde é correntinha, por todas as voltas, tá? Até a gente ter a medida, no meu caso aqui, de 41,5 centímetros. Então, eu vou seguir fazendo, são voltas de repetição, e quando eu atingir a medida necessária, eu volto
pra gente dar continuidade ao trabalho. Aí eu falo pra vocês quantas voltas de bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas eu precisei fazer, tá? Que aqui, olha, gente, não vai mudar, tá? A próxima volta é uma repetição dessa. Eu faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas e 1 ponto alto para cada ponto de base, até eu ter a medida necessária. Tá? Então, são voltas de repetição. Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui, vou chegar na medida necessária do micro-ondas, aí eu falo pra vocês quantas voltas de bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas eu fiz, e a gente dá continuidade ao trabalho. Concluí aqui todas as voltas que eu precisava para ter a profundidade aqui, olha, da capa. Então, aqui eu já tenho a lateral, a parte de cima e a outra lateral. Para eu ficar com a medida que eu precisava de 41 centímetros aqui de largura, da profundidade da peça, eu fiz um total de 25 voltas de bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, eu fiquei com uma peça de 1,17 m de comprimento com 41 centímetros de largura, que é a profundidade da minha capa. Então, aqui eu fiquei com uma peça de 1,17 m de comprimento por 41 de largura. Então, eu tenho um total de 25 voltas de bloquinhos de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas. Aí, você vai medir o seu micro-ondas e você vai fazer a quantidade de voltas de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, você vai fazer a quantidade de voltas necessária para a largura da sua peça, tá? Então, aqui agora eu preciso achar o meio dessa peça. Então, como que eu vou fazer? Eu vou medir a lateral, a medida da lateral, e eu vou contar, olha, nessa lateral aqui. Então, eu medi essa lateral, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacinho. 11 espacinho de, aqui, olha, de 2 correntinhas, tá? Eu contei pelos espacinhos. Então, 11 espacinho. E no primeiro ponto alto, bem na direção dele, eu coloquei o marcador. Tá? Olha, esse ponto alto aqui se refere a esse aqui, olha, tá bem nessa direção. Então, eu coloquei o marcador. Do outro lado, eu tenho que fazer a mesma contagem. Então, aqui eu contei também, olha, 11 espacinhos. No primeiro ponto alto, depois do espacinho, bem no ponto alto que se refere a ele, coloquei o marcador. E aqui, nesse espaço aqui, eu tenho a medida da parte de cima do micro-ondas, bem certinho. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Então, de um marcador, bem desse marcador aqui, onde eu vou iniciar a parte da frente, até o próximo marcador, eu tenho a medida de 51 centímetros. Tá dando pra ver? Tá? Eu tenho a medida certinha da parte de cima. Então, agora, nós vamos iniciar a frente do micro-ondas. Eu coloquei um marcador desse lado, onde eu tenho a parte de cima, e um marcador desse lado. E nós vamos começar a fazer agora a frente do micro-ondas. Essa parte aqui vai ficar assim. Esse aqui é um ladinho, esse aqui é o outro ladinho. Para fazer a parte de cima do micro-ondas, depois que você tiver medido certinho o meio da peça, você vai virar ele pelo lado avesso. Então, nós vamos fazer essa volta, nós vamos iniciar a frente da capa pelo avesso da peça. Eu vou vir aqui, olha, bem no ponto
que eu tenho marcado, bem aqui, olha, no ponto onde tá o marcador, e eu vou fazer o ponto baixo no ponto, assim, não aqui em cima, no início do ponto. É no ponto baixo, no ponto alto mesmo. Eu faço aqui um ponto baixo. Eu vou subir 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Laço meu fio e no próximo ponto eu vou fazer um ponto em relevo, assim, passando pelo ponto, trago a laçada pra cá, faço um ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, eu vou pular 1, 2, no terceiro ponto, vou fazer um ponto alto em relevo. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo. 2 correntinhas, laço meu fio e eu vou vir no próximo, pulo 1, 2, no terceiro ponto. Passo por dentro, por baixo do ponto, olha. Trago aqui, faço ponto alto em relevo. No próximo, passo a agulha por trás do ponto e faço ponto alto em relevo. 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos. No terceiro, vou começar mais um bloquinho de 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas. Pulo 1, 2, no próximo, um ponto alto relevo. No próximo, um ponto alto relevo. E eu vou fazer assim até aonde eu tenho o outro marcador, tá? Então, aqui é bem simples. E a gente vai estar acompanhando, olha, os pontos altos da volta anterior. Então, 2 correntinhas, eu vou pular 1, 2 pontos e no terceiro eu venho aqui, pego um ponto por trás e faço 1, 2. E eu vou fazer assim até eu chegar aqui, nesse ponto aqui, tá? Aqui a gente praticamente acompanha os pontos da volta anterior, tá? Olha. E o espaço de 2 correntinhas, os 2 pontos e o espaço de 2 correntinhas. Então, a gente vai meio que acompanhando esse mesmo desenho que a gente tem aqui em cima. Tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos e volto a fazer os 2 pontos altos em relevo, passando a agulha por trás do ponto. Vou fazer assim até eu chegar onde eu tenho o marcador e quando eu chegar ali, aonde eu tenho o marcador, eu volto. Eu concluí aqui todos os pontos altos em relevo e eu fiz aqui, olha, então, a voltinha pra gente descer a parte da frente da capa. Então, chegando aqui no último ponto, bem no ponto onde eu tenho o marcador, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e agora eu sigo fazendo os bloquinhos. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas. Vou no próximo bloquinho e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntinhas, vou no próximo bloquinho de 2 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntinhas de espaço, pulo as 2 correntinhas e faço um ponto alto para cada ponto de base. Ficando assim. E agora é só a gente seguir fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 correntinhas de espaço, pulo as 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer assim até eu chegar no meu último ponto alto em relevo dessa volta. E quando eu chegar no último ponto alto em relevo, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu cheguei aqui no final dessa volta. Vou fazer 3 correntinhas, virar o meu trabalho e continuar fazendo as voltas de bloquinhos.
nessa parte aqui onde eu fiz os pontos altos em relevo, que é a parte da frente do micro-ondas. A mesma sequência de pontos, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, a gente vai manter a sequência de pontos dessa parte aqui da frente por 9 voltas. Eu vou concluir as 9 voltas. Eu já fiz 1, 2, tô fazendo a terceira e vou fazer até eu ficar com um total de 9 voltas a contar dessa primeira, tá? Então, eu vou concluir as 9 voltas de bloquinhos e volto. Eu concluí aqui toda a parte da frente da capa, fiz as 9 voltas de bloquinhos e agora eu vou começar a fazer o barrado. Então, com o meu barbante na cor rosa, eu vou vir aqui, olha, pelo lado da frente da capa, tá? A gente vai iniciar essa volta de leques com a capa virada pro lado de frente, tá? Pro lado de fora, que vai ficar à frente do micro-ondas. Porque nós vamos fazer voltas de vai e vem. Então, essa primeira volta precisa ser pro lado da frente da capa. Então, bem aqui, olha, no primeiro espaço. Bem aqui no primeiro espaço de uma correntinha, dessas 9 voltas de bloquinhos que a gente fez aqui da frente do micro-ondas, eu vou colocar o meu barbante bem aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Volto nesse mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Laço meu fio e vou para o próximo espaço de 2 correntinhas. E nesse espaço de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, ficando assim. Sem correntinha de espaço, laço meu fio, venho para o próximo espaço de 2 correntinhas e vou fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. No próximo espaço de 2 correntinhas, ponto alto. No próximo espaço de 2 correntinhas, um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E eu vou fazer assim até o final dessa volta. Em um espaço de 2 correntinhas, eu faço o ponto alto. E no outro espaço de 2 correntinhas, eu faço o leque. Vou fazer assim até eu chegar. E vai ficando assim, olha. E eu vou fazer assim até eu chegar no meu penúltimo bloquinho, tá? Porque aqui no finalzinho a gente vai precisar fazer uma adaptaçãozinha para dar certo aqui a quantidade de leques. Então, eu vou seguir fazendo e quando eu chegar no meu penúltimo bloquinho, eu volto. E eu cheguei aqui no penúltimo bloquinho. E se eu comecei essa volta com um leque, então eu tenho que terminar com um leque, mas eu só tenho mais um espaço de uma correntinha. Então, eu vou fazer o ponto alto entre um leque e outro, bem aqui, olha, eu tenho esse bloquinho de 2 pontos altos. Entre um ponto alto e o outro, eu vou fazer aqui o ponto alto dessa volta, para poder terminar aqui no último bloquinho com o leque exatamente como eu comecei, tá? Então, aqui vai ter que fazer essa adaptação. E aqui nesse último bloquinho, eu faço um leque e fico aqui nesse final exatamente como eu comecei, tá? Então, o ponto alto entre um leque e outro, a gente faz aqui, olha, no bloquinho, entre os 2 pontos altos do bloquinho. Agora, aqui, eu vou virar o meu trabalho
E eu vou caminhar em pontos baixíssimos para dentro do leque. Então, no meu próximo ponto baixo, no meu próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. E eu cheguei aqui de volta dentro do leque. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, volto no mesmo espaço e vou repetir leque dentro do leque. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos para completar o leque. Então, eu sempre vou fazer leque dentro do leque. E dos dois lados, eu começo caminhando em pontos baixíssimos para dentro do leque. Aqui agora, aonde eu tenho o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo, mas eu quero que o relevo saia só na frente da peça. Então, eu vou fazer uma volta fazendo o relevo, passando a agulha por trás do ponto, e na outra volta, passando a agulha pela frente do ponto. Passo aqui, olha, na frente do ponto, trago a laçada, passando ela pela frente do ponto e faço o ponto alto em relevo. O relevo sai desse outro lado aqui, tá? Vou para dentro do leque e dentro do leque eu vou repetir o leque. Ficando sempre leque dentro do leque. E agora, no ponto alto, eu passo a agulha. Eu entro com ela aqui, olha, atrás do ponto, passo pela frente do ponto. Trago a laçada aqui para trás e faço o ponto alto em relevo. Faço no próximo leque outro leque. E faço no ponto alto, um ponto alto, relevo, passando a agulha pela frente do ponto. Entro aqui por trás do ponto, trago a laçada aqui para trás e faço ponto alto. E eu vou fazer assim até o meu último ponto. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu volto. E eu cheguei aqui no final dessa volta. Então, agora eu vou virar o meu trabalho. E para iniciar outra volta, eu sempre vou caminhar para dentro do leque em pontos baixíssimos. E aqui dentro do leque, eu faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas e vou iniciar outro leque dentro do leque. E eu quero que o relevo fique todo na parte da frente da peça. Então, se na volta anterior a gente entrou com agulha aqui, olha, e passou a laçada pela frente do ponto, então o relevo fica atrás. Nessa volta, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos entrar pela frente do ponto, mas a gente passa a laçada por trás do ponto e o relevo fica na frente. Tá? Então, a gente vai fazer o relevo, uma volta pegando a laçada por trás do ponto e uma volta passando a laçada pela frente do ponto. A volta anterior, a gente passou a laçada pela frente do ponto, nessa volta a gente passa a laçada por trás do ponto. Então, na volta anterior, a gente entra com a agulha por aqui, passa a laçada aqui na frente do ponto, certo? Nessa volta, a gente vai fazer o contrário. A gente entra com a agulha aqui pela frente e passa a laçada por trás do ponto. Então, uma volta a gente faz o relevo por trás do ponto, na outra volta a gente faz o relevo pela frente do ponto. E nessa volta a gente vai fazer o relevo
pela frente do ponto, porque é esse lado aqui que a gente quer que fique o relevo, tá? Então, agora aqui, a volta anterior, a gente entrava com a agulha aqui atrás, laçava o fio e passava a laçada aqui na frente do ponto. Aí, o relevo sai atrás, olha. Nessa volta, a gente vai fazer o contrário. A gente entra com a agulha aqui na frente e passa a laçada por trás do ponto. E aí, o relevo fica na frente, tá? Então, essa é a sequência de ponto para essa volta. Faço leque dentro do leque. E o ponto alto em relevo agora é passando a laçada por trás do ponto. Então, eu venho aqui, entro com a agulha, saio com ela aqui na frente, passo a laçada por trás do ponto e faço ponto alto em relevo. Vou fazer assim até meu último ponto e quando eu chegar no final dessa volta, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final dessa volta, essa é a minha terceira volta de leque, vou começar a minha quarta volta de leque. Eu vou virar o meu trabalho e vou caminhar em pontos baixíssimos para dentro do leque e vou iniciar fazendo leque dentro do leque. E eu cheguei aqui no ponto em relevo. Então, se eu fiz o relevo por trás do ponto, agora eu passo a laçada pela frente do ponto. Entro aqui com a agulha, trago a laçada passando pela frente do ponto e faço ponto alto em relevo, tá? Como eu fiz na segunda volta. Então, essa é a sequência para essa volta. Leque dentro do leque. E o ponto alto em relevo agora é passando a laçada pela frente do ponto. Eu entro aqui, busco a laçada, passo pela frente do ponto e faço ponto alto em relevo. Vou fazer assim até o meu último ponto e volto. Eu concluí aqui a quarta volta de leques. Eu vou virar o meu trabalho e caminhar em pontos baixíssimos para dentro do leque. E agora aqui a gente vai fazer a quinta volta de leque. Eu vou iniciar fazendo as 3 correntinhas, volto aqui dentro do leque, e aqui dentro do leque agora eu vou fazer um total de 3 pontos altos. Ficando com 4 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Faço 3 correntinhas, volto aqui, olha, bem do início do último ponto alto e faço um ponto baixo, formando um picô. Volto aqui dentro do leque e vou completar o leque com mais 4 pontos altos. Laço meu fio e agora eu vou vir pro ponto alto em relevo. E agora eu vou fazer o ponto alto em relevo passando por trás do ponto. Entro com a agulha aqui na frente, passo a laçada por trás do ponto e faço o ponto alto em relevo. Vou pro próximo leque e no próximo leque eu vou fazer 4 pontos altos. 3 correntinhas, volto no início do ponto e faço um picô. Volto dentro do leque e vou completar esse leque. Então, agora, essa última volta, essa quinta volta de leques, nós vamos continuar fazendo leque, onde eu tenho leque, e ponto alto em relevo, onde eu tenho ponto alto em relevo. Com a diferença que agora o leque é com 4 pontos altos e um picô. Então, eu volto agora para o ponto alto em relevo e continuo fazendo ponto alto em relevo. Se o ponto eu fiz passando a laçada por trás do ponto, o outro eu faço pela frente do ponto, né? Então, esse aqui
eu passo aqui, olha, a laçada por trás do ponto e faço ponto alto em relevo. Tá? Vou pro próximo leque, vou repetir o leque de 4 pontos altos. Três correntinhas, volto no início do ponto, faço ponto baixo, formando picô, completo o leque com 4 pontos altos. E eu vou completar essa volta, então, fazendo agora os leques com 4 pontos altos e um picô e mantendo o ponto alto em relevo. Vou concluir essa volta e quando eu chegar no finalzinho aqui, eu volto. Eu concluí essa parte do barrado na cor rosa e cortei o meu fio. Então, aqui nós ficamos com 5 voltas de leque. 4 voltas de leque de 3 pontos altos e a última volta de leque de 4 pontos altos e um picô. Essa aqui é a parte da frente da capa, que é a parte onde eu tenho aqui, olha, os pontos em relevo e desci a capa. Então, essa é a parte da frente da capa. E nós vamos começar agora esse mesmo barrado, só que com a cor verde. Então, eu vou virar a minha peça do avesso. Eu vou iniciar essa parte do barrado na cor verde no avesso da peça. E eu vou iniciar na 4ª volta de leques. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4. Nessa 4ª volta, antes de chegar nessa última aqui de 4 pontos altos. Então, nessa 4ª volta de leques, eu inicio as alcinhas aqui do lado avesso. E eu inicio bem aonde eu fiz o nozinho, bem aonde eu terminei a volta de leques, tá? Porque ela tem que sair, a última volta vai ter que sair do lado certo. Então, eu inicio a alcinha desse lado aqui. E aqui, eu vou vir no meu penúltimo leque e vou vir bem no início do último ponto alto. E eu vou pegar as 2 alcinhas do ponto, olha. Eu entro aqui no início do meu ponto alto e eu pego as 2 alcinhas do último ponto alto, sem deixar aparecer aqui na frente, olha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer 5 correntinhas e eu vou vir no último ponto alto desse mesmo leque. Pego as 2 alcinhas do último ponto alto, faço um ponto baixo. Agora aqui eu faço 2 correntinhas e eu vou pular o ponto alto e vou vir para o próximo leque. E eu venho no primeiro ponto alto do próximo leque, igual eu fiz aqui, tá? Venho no primeiro ponto alto do próximo leque e também vou passar pelas 2 alcinhas, sem deixar aparecer do outro lado. Pego as 2 alcinhas do primeiro ponto, faço um ponto baixo, faço 5 correntinhas e venho no último ponto. Pego as 2 alcinhas do último ponto e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto alto, vou no primeiro ponto do próximo leque. E no primeiro ponto do próximo leque, eu pego as 2 alcinhas, faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou no último ponto alto do leque, faço um ponto baixo. 2 correntinhas e vou pro próximo leque. Vou no primeiro ponto alto, olha, esse aqui é o primeiro ponto alto. Eu pego as 2 alcinhas do primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Faço as 5 correntinhas e vou no último ponto alto desse mesmo leque e faço um ponto baixo. E eu vou fazer assim até o meu último ponto, tá? Então, no primeiro ponto alto do leque, eu faço um ponto baixo, 5 correntinhas. Prendo no último ponto alto do leque. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo leque. Vou fazer assim até o último leque e volto.
E eu concluí aqui toda essa volta de alcinhas. Agora eu vou virar o meu trabalho para o lado direito, para o lado certo da peça. E eu vou vir aqui para dentro dessa alcinha. Então, eu vou vir aqui dentro da alcinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar dentro dessa mesma alcinha, vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim. Faço 2 correntinhas, volto na mesma alcinha, faço mais 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui dentro dessa alcinha de 5 correntinhas, um leque. Vou para a alcinha de 2 correntinhas e aqui eu faço um ponto alto. Na alcinha de 5 correntinhas, vou fazer outro leque de 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Fiz mais um leque. Laço meu fio, venho para a alcinha de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Laço meu fio, vou para a alcinha de 5 correntinhas e aqui eu vou fazer o leque de 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e mais 3 pontos altos. Laço meu fio no espaço aqui de 2 correntinhas, um ponto alto, e eu estou repetindo essa primeira volta de leques aqui. Nós vamos fazer todo esse barrado aqui, olha, só que agora com o barbante verde. Então, eu vou seguir fazendo, vou fazer até a minha última correntinha e volto. Eu concluí essa volta de leques e agora nós vamos repetir com o leque exatamente esse passo a passo, tudo que nós fizemos com o rosa. Então, eu não vou passar tudo outra vez, porque já tá tudo aqui no vídeo, e é só a gente repetir o mesmo passo a passo. Se ficar alguma dúvida, você volta e vê como a gente fez esse aqui, porque é exatamente igual, tá? A gente terminou essa primeira volta, vai virar o trabalho e caminhar em pontos baixíssimos para dentro do leque. Aqui dentro do leque, a gente vai repetir o leque da mesma forma que foi feito a primeira parte do barrado na cor rosa, sem nenhuma alteração. O ponto alto, a gente vai fazer o relevo sair todo do mesmo lado, então a gente faz um ponto alto passando a laçada por trás do ponto e um ponto alto passando a laçada pela frente do ponto. Então, aqui, nesse ponto alto, como a gente quer que o relevo saia para um lado só, a gente vai passar a laçada pela frente do ponto e vai fazer o ponto alto e vai direto para o próximo leque, vai repetir o leque. Então, é o mesmo passo a passo do rosa, sem nenhuma alteração, até a última volta de 4 pontos altos e o picô, exatamente igual. Então, eu vou concluir aqui as minhas 5 voltas. E quando eu terminar as 5 voltas de leque agora na cor verde, eu volto. Eu concluí aqui todo o barrado em leques da parte da frente da capa, também com o verde, e eu já cortei o meu fio. Então, essa parte aqui da frente da capa, ela fica assim, tá? Olha, com esse acabamento aqui do barrado no rosa e o mesmo barrado no verde. E agora, a gente vai vir aqui, aonde a gente tem a parte aqui de cima em relevo, que a gente desceu a frente da capa. Olha, eu nem tirei os marcadores, eu deixei aqui dos dois lados.
Fiz toda a frente da capa e nem tirei os marcadores. E a gente vai fazer um detalhe em pontos baixos só nessa parte aqui, aonde a gente fez a parte da frente da capa, tá? Então, agora eu vou tirar o marcador e eu vou vir bem nesse ponto que estava marcado. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer aqui para cada ponto alto em relevo um ponto baixo até o meu outro marcador. Então, essa parte aqui é só um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Aqui, olha, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar ali no outro marcador. Eu não vou contornar a lateral inteira da capa, tá? Eu vou fazer esse detalhe aqui só na frente da capa, só nessa parte que eu fiz os pontos em relevo, de um marcador até o outro, aonde eu fiz a frente da capa. Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto. E eu concluí aqui toda essa volta. Cheguei no meu último ponto, tirei o marcador. E aqui agora eu já posso cortar o meu fio. Então, essa parte aqui da frente do micro-ondas ficou pronto. E essa parte fica assim, olha. Agora aqui, eu vou passar a fita, e a minha fita ela é branca, porque o jogo de cozinha, o tapete e a passadeira, ela é dessas cores com detalhe em branco. Então, eu vou passar a fita branca para combinar com o tapete e a passadeira. Essa capa de micro-ondas é uma encomenda. E junto com essa capa, vai a capa para o galão de água e também a capa para o botijão de gás. Todo desse jogo aqui. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link com o passo a passo para a capa do micro-ondas e também para a capa do botijão de gás, para o tapete, para a passadeira desse jogo. Tá? Se caso você quiser fazer o jogo completo, eu vou deixar o link de todas as peças na descrição do vídeo. E aqui a gente tem 20 espaços de 2 correntinhas. A gente vai passar em 10 espaços de um lado e vai passar em 10 espaços do outro e dar o lacinho bem no meinho aqui do micro-ondas, olha. Vai só passando assim, olha. Até ele sair ali no 10º buraquinho. Assim. Aí, eu vou deixar o suficiente para dar um lacinho. E aqui, eu corto a sobrinha. Corta com um pedacinho suficiente para você virar essa pontinha aqui. Ou você costura, ou você pode pôr um pouquinho de cola para tecido, tá? Aí fica a seu critério, o que você achar melhor para fazer aqui, ó. Você corta, então, um pedacinho a mais, vira, ou costura, ou coloca um pouquinho de cola para tecido. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa daqui pra cá, passando do mesmo jeito, no mesmo sentido, e dá o lacinho aqui na frente. E aqui, olha, você põe na mesma medida do outro e dá o lacinho. Ali as pontinhas você cola ou corta, e aqui é só dar o lacinho, olha. Aí. Ficou concluído. Agora eu vou fazer os arremates e volto para mostrar para vocês a peça concluída. E ficou concluído a capa para o micro-ondas. Com a abertura frontal, ela fica super fácil de usar,
cobre toda a lateral e a parte de cima do micro-ondas e fica fácil, só erguer a frente e você usa sem precisar retirar a capa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa seu like. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!